Imagine uma pessoa que tem opiniões bem definidas, se conhece bem e sabe o que quer. De repente, ela começa a duvidar de si mesma e da sua própria capacidade de fazer escolhas. Se você imaginou alguém que tem algum tipo de problema psicológico e que realmente não tenha consciência dos seus atos, saiba que isso tudo, o que descrevi, pode ser fruto de gaslighting, uma prática abusiva que geralmente ocorre em relacionamentos tóxicos. Mas afinal de contas, o que é gaslighting? Gaslighting é uma técnica de manipulação, na qual uma pessoa com o objetivo de obter total controle sobre a outra, a leva a duvidar de sua própria sanidade. Para isso, se utiliza de diversos tipos de artifícios, que muitas vezes passam desapercebidos e não demonstram serem frutos de abuso. Como, por exemplo, duvidar do que a pessoa diz, esconder objetos para deixá-la confusa, fazê-la parecer insana e louca perto de terceiros, entre outros. O filme Gaslighting, nomeado como A Meia Luz aqui no Brasil, lançado no ano de 1944, mostra bem como essa manipulação é realizada, tanto que o nome desse abuso se deu por conta da produção cinematográfica. Na história, o abusador faz uma lavagem cerebral silenciosa em sua esposa, que chega ao ponto de realmente acreditar que está enlouquecendo. Seu principal objetivo com isso é encontrar joias que pertenciam a uma tia da vítima e estariam no sótão da mansão em que viviam. O abusador, na tentativa de fazer a esposa pensar que está louca, começa a manipular elementos do ambiente, e é daí que vem o nome gaslighting, que foi dado por conta das luzes, que na época funcionavam à base de gás. A vítima afirmava ver as luzes do sótão acesas com frequência, mesmo sem ter alguém lá, e ele dizia que ela estava vendo coisas e que não havia luz alguma, quando na realidade era o abusador que estava procurando as tais joias. Em um primeiro momento, pode parecer até exagerado dizer que alguém poderia começar a se julgar como louco por conta de uma simples confusão com luzes e outros objetos da casa. Contudo, é através da junção de diversas e pequenas situações ao longo do tempo que a manipulação acontece, causando grandes prejuízos emocionais para a vítima. Uma outra palavra para este tipo de abuso poderia ser a subversão. Assim, o perverso subverte uma verdade à sua versão dos fatos, independente do quão precisa é a percepção da vítima. Ele confirma e reafirma que a sua versão é a verdadeira, com tamanha serenidade e vigor que a vítima passa a desconfiar de seus próprios sentidos. Uma confusão tóxica se instala na cabeça da vítima. Ela percebe que tem algo errado, mas não pode confiar em seu próprio julgamento. Ela duvida de si. O nível de estresse começa a subir a níveis vertiginosos e não há escoamento para esta energia a não ser se voltar para si. Sua desconfiança se transforma em desconfiança de si ou culpa, e este ambiente pode rapidamente levar ao colapso psíquico ou ao aparecimento de doenças psicossomáticas. A subversão é uma estratégia poderosa e devastadora. Ela pode servir tanto defensivamente, quando uma forma deliberada de atingir e destruir a vítima, e sendo assim o perverso, quando pressionado por algum fato que por acaso a vítima possa ter acessado em sua consciência, responderá calma e pacificamente: eu não estou mentindo, é apenas coisa da sua cabeça. É a tamanha serenidade que faz uso em sua fala que faz a vítima verdadeiramente desconfiar que possa estar enganada. É apenas coisa de sua cabeça? É apenas sua imaginação? É apenas você? A realidade se distorce frente à vítima, por vezes com auxílio de aliados que o algoz seduz e leva a colaborar com a sua versão corrupta da realidade. A vítima fica atordoada e confusa, e quanto mais tenta rebater as versões subvertidas dos fatos, mais se perde no controle perverso do abusador.
Na subversão estão em jogo os mecanismos de projeção por parte do perverso, que depositará sobre a vítima a culpa e responsabilidade por atos que são seus, mas também de introjeção por parte da presa, que acaba acreditando e assumindo uma versão dos fatos que foge à sua própria experiência. Quando não pode mais confiar em seus próprios sentidos, quando assume e engole toda a culpa venenosa expelida pelo abusador e devolve a ele apenas o valor e o brilho que com muito esforço retira de si e que nunca é o suficiente, a vítima mergulha no verdadeiro inferno. É uma técnica comumente usada por indivíduos narcisistas, sociopatas e psicopatas. Como essas são expressões normalmente usadas em filmes e programas de TV para descrever serial killers, muitos duvidam que podem estar convivendo com alguém assim no dia a dia. Para que entenda melhor, eu vou descrever alguns perfis comportamentais. Os narcisistas são pessoas que têm uma excessiva admiração ou obsessão por si mesmas. São indivíduos com esse perfil que podem ser extremamente manipuladores e não ter nenhuma consideração ou empatia por suas vítimas. Os sociopatas exibem completa falta de vergonha ou remorso por suas ações. É como se o indivíduo não tivesse consciência, assim como as outras pessoas costumam ter, e o fato de estarem prejudicando alguém fosse indiferente. Os psicopatas são pessoas que sofrem de um transtorno mental crônico, que gera um comportamento social anormal e violento. Ao perceber que alguém do seu convívio está apresentando comportamentos nocivos que estejam te prejudicando, se afaste. Caso tenha dificuldade para fazer isso, peça ajuda a uma pessoa da sua confiança. Jamais se submeta a uma relação que não está te fazendo bem, pois você merece ser feliz e principalmente ser tratado com respeito. 7 exemplos de gaslighting. 1. Mentiras deslavadas. De modo geral, quando alguém vai contar uma mentira, tenha o mínimo de cuidado para criar uma história crível. Entretanto, quando se trata de gaslighting, o abusador diz coisas absurdas, sem nenhum tipo de preocupação. Afinal, caso a vítima duvide, ele fará de tudo para fazê-la acreditar que está errada. 2. Negar veementemente. Sempre que a vítima desconfia de uma atitude ou algo que o abusador diz, ele nega veementemente. Em muitos casos, desafia a outra pessoa a provar o que está dizendo, fazendo várias acusações e virando o jogo, levando-a a sentir que está cometendo um erro. 3. Usar algo que a vítima ama contra ela. Outra atitude bastante comum envolve usar algo que a pessoa ama contra ela. Assim, caso a família da vítima comece a ver problemas na relação, o abusador diz que eles nunca o aceitaram, que sentem inveja da felicidade dos dois e assim por diante. Com isso, a vítima começa a questionar tudo aquilo que ela sempre considerou importante. 4. Mudança gradual na identidade da vítima. O gaslight não ocorre em 1 ou 2 semanas e sim através do tempo. Assim, a vítima vai se transformando cada vez mais e mesmo pessoas confiantes podem se tornar inseguras e totalmente dependentes do abusador, acreditando que ele é o único capaz de protegê-las. 5. Revezamento de amor e desprezo. Uma técnica comum do gaslighting envolve transformar o relacionamento em revezamento de amor e desprezo. Em um momento, o abusador trata a vítima com todo carinho para em seguida fazê-la se sentir a pior pessoa do mundo. Quando ela começa a se sentir mal com tudo aquilo e pensar em dar um basta à situação, o clima de amor retorna, fazendo-a mudar de ideia. 6. Acusações de insanidade. Todo esse jogo tem o objetivo de fazer a vítima se tornar cada vez mais vulnerável e por si só duvidar da própria sanidade. Ciente disso, o abusador reafirma essas suposições, intensificando a sensação de descontrole e vulnerabilidade da pessoa, fazendo com que ela deixe de acreditar
em si mesma. 7. Todos estão errados. Com o passar do tempo, as pessoas que convivem com o casal começam a notar algo de estranho. Porém, basta alguma delas fazer qualquer comentário ou tentar alertar a vítima do que está acontecendo para que o abusador entre em ação e a faça acreditar que todos estão errados. As informações acerca da realidade no gaslighting são escondidas. Em troca disso, apenas o que é falso é o que se oferece às vítimas. O dano emocional ocorre quando as mesmas gradativamente vão se tornando ansiosas, confusas e menos capazes de confiar em suas próprias memórias e percepções. A manipulação induz a vítima a desacreditar que tem habilidades inatas para lidar com a vida. Os abusadores induzem-nas a não mais confiarem em seus sentidos, por fim, deixando-as emocionalmente frágeis e sem poder. Um dos piores estágios ocorre quando as vítimas passam a acreditar que os seus pontos fortes jamais existiram. Mas como se proteger dessas manipulações? Número 1. Jamais esqueça de si mesma em nome do outro. Número 2. Ninguém perde ninguém. Ninguém é de ninguém. Essa é a lei máxima de alerta contra qualquer tipo de abuso emocional que pode ocorrer por via do silêncio. 3. Tratar da sua compulsão de sempre querer agradar os outros. Número 4. Aprender a se bancar no que é lesivo e ser o seu próprio cuidador. Aprenda a ser o seu melhor amigo. Número 5. Seja um bom pai e uma boa mãe para si mesma. Lembre-se sempre e antes de mais nada, é você quem cuida de você mesma, impedindo, por exemplo, qualquer tipo de maus tratos a si mesma, como mentiras, pessoas que não lhe enxergam e etc. Número 6. Lembre-se, um parceiro afetivo jamais poderá causar-lhe o medo do abandono. 7. Viver em harmonia com o outro é excelente, mas melhor ainda é estar em harmonia quando precisa dizer um não ou emitir a sua própria opinião. Quanto mais você estiver ciente e desperta dentro desses pressupostos, mais você estará imune a pessoas mal intencionadas e adoecidas. Um último alerta: o medo do abandono e do desamparo fazem parte da natureza humana. Tais predadores fazem uso desse fator e sabem como ampliar essas questões em suas vítimas. Se acaso entender que se relaciona com um abusador, evite esvaziar-se desqualificando a sua percepção. Se você for uma vítima, busque ajuda terapêutica a fim de poder honrar e confiar em seus próprios julgamentos. Siga em frente. Há muita vida boa para você ainda.